Imagine que você está em uma reunião e percebe que um colega está apresentando inconsistências na história. Em vez de reagir impulsivamente, você aplica os princípios estoicos. Observa com calma, faz perguntas adicionais e mantém o controle emocional. Essa abordagem não só ajuda a identificar a mentira, mas também mantém o ambiente profissional e respeitoso. Ao aplicar esses passos, você desenvolve uma mente mais crítica e menos suscetível a manipulações, transformando a maneira como enxerga as interações humanas. Você já se sentiu enganado em uma conversa? Aquela sensação de que algo não está certo, mas você não consegue identificar exatamente o que? E se eu te disser que existem 7 sinais sutis que podem te ajudar a detectar mentiras antes que seja tarde? Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia estoica, combinada com insights práticos sobre o comportamento humano, pode te ajudar a desenvolver uma percepção aguçada e uma mente mais crítica para identificar desonestidades no dia a dia. Imagine estar em uma reunião de trabalho, onde um colega insiste que não teve tempo para concluir uma tarefa, mas algo no tom de voz ou na linguagem corporal dele parece fora do lugar. Ou então, pense em uma conversa com um amigo que, ao contar uma história, parece acrescentar detalhes demais, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Essas situações são mais comuns do que imaginamos. E muitas vezes, os sinais de mentira estão bem diante dos nossos olhos. Só não sabemos como enxergá-los. Aqui, você vai aprender a identificar esses sinais de forma prática, usando princípios do estoicismo para manter a clareza mental e a serenidade necessárias para observar sem se deixar levar por emoções. Ao final deste vídeo, você não só vai reconhecer padrões de comportamento associados à mentira, mas também vai desenvolver uma mente mais crítica e observadora, capaz de tomar decisões mais conscientes e menos influenciadas por manipulações. Pronto para começar essa jornada? Vamos mergulhar nos 7 sinais sutis que o estoicismo te ajuda a enxergar e transformar a maneira como você interage com o mundo ao seu redor. Antes de mergulharmos nos 7 sinais sutis de mentira, é importante entender como o estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa para desenvolver a percepção necessária. O estoicismo é uma filosofia prática que surgiu na Grécia Antiga e foi popularizada por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Seu principal objetivo é nos ensinar a viver com sabedoria, cultivando a clareza mental, o controle emocional e a capacidade de focar no que realmente importa. Um dos pilares do estoicismo é a ideia de que nem tudo está sob nosso controle, mas podemos sempre controlar como reagimos às situações. Isso significa que, ao invés de sermos dominados por emoções como raiva, frustração ou desconfiança, podemos escolher observar com calma e objetividade. E é exatamente essa habilidade que nos ajuda a detectar mentiras. A capacidade de enxergar além das aparências, sem nos deixarmos levar por sentimentos que podem turvar nosso julgamento. Imagine, por exemplo, uma situação em que Marco Aurélio, um dos grandes imperadores estoicos, precisava lidar com conselheiros que nem sempre eram honestos. Em vez de reagir com impulsividade, ele usava a razão e a observação para discernir a verdade. Essa abordagem não só o ajudava a tomar decisões mais acertadas, mas também a manter a serenidade mesmo em meio a intrigas. No contexto moderno, o estoicismo nos ensina a observar as pessoas e as situações com uma mente tranquila e focada. Quando alguém está mentindo, muitas vezes há pequenos sinais que passam despercebidos, porque estamos distraídos por nossas próprias emoções ou preconceitos. Ao aplicar os princípios estoicos, podemos treinar nossa mente para captar esses detalhes sutis, como mudanças no tom de voz, expressões faciais rápidas ou inconsistências na história.
Então, antes de partirmos para os 7 sinais, lembre-se, o estoicismo não é sobre desconfiar de todos ou se tornar frio e calculista. É sobre desenvolver uma mente clara e serena, capaz de enxergar a verdade sem se deixar levar por manipulações ou emoções desnecessárias. Com essa base, estamos prontos para explorar os sinais que revelam quando alguém não está sendo totalmente honesto. Primeiro sinal: inconsistências na história. Um dos sinais mais comuns de que alguém pode estar mentindo são as inconsistências na história. Quando alguém inventa uma mentira, muitas vezes precisa criar detalhes no momento, o que pode levar a contradições ou mudanças na narrativa ao longo do tempo. Por exemplo, imagine que um colega de trabalho diz que não conseguiu entregar um relatório porque estava sobrecarregado com outras tarefas. Dias depois, ao ser questionado novamente, ele muda a justificativa, alegando que houve um problema técnico com o computador. Essas pequenas falhas na coerência são pistas valiosas de que algo não está certo. O estoicismo nos ensina a observar essas inconsistências com clareza e serenidade, sem nos deixarmos levar por emoções como frustração ou desconfiança. Em vez de reagir de forma impulsiva, podemos adotar uma postura calma e questionar de maneira objetiva. Você mencionou antes que estava sobrecarregado, mas agora fala de um problema técnico. O que realmente aconteceu? Essa abordagem racional não só nos ajuda a identificar a mentira, mas também mantém o controle da situação, evitando conflitos desnecessários. Além disso, o estoicismo nos lembra de focar no que está sob nosso controle, nossa própria reação e a busca pela verdade. Ao invés de nos prendermos à raiva ou à decepção, podemos usar essas inconsistências como oportunidades para praticar a observação atenta e a comunicação assertiva. Dessa forma, desenvolvemos uma mente mais crítica e menos suscetível a manipulações. Segundo, sinal: linguagem corporal tensa. A linguagem corporal é uma das formas mais reveladoras de detectar mentiras, pois muitas vezes nosso corpo fala o que as palavras tentam esconder. Quando alguém está mentindo, pode apresentar sinais de tensão, como braços cruzados, falta de contato visual, movimentos repetitivos, como mexer nas mãos ou nos cabelos, ou postura rígida. Esses gestos podem indicar desconforto ou nervosismo, especialmente quando a pessoa está tentando esconder algo. Por exemplo, imagine que você está em uma reunião e um colega evita olhar nos olhos enquanto explica por que não cumpriu um prazo. Ele pode até estar dizendo que fez o possível, mas a linguagem corporal tensa sugere que há mais na história. O estoicismo nos ajuda a observar esses sinais sem julgamentos precipitados. Em vez de assumir imediatamente que a pessoa está mentindo, podemos usar a clareza mental para analisar o contexto e fazer perguntas que ajudem a esclarecer a situação. Além disso, o estoicismo nos ensina a manter a calma diante desses sinais. Em vez de reagir com desconfiança ou irritação, podemos adotar uma postura serena e observar com atenção. Isso não só nos ajuda a identificar possíveis mentiras, mas também a manter o controle emocional, evitando conflitos desnecessários. A linguagem corporal é uma ferramenta poderosa e, combinada com a observação estoica, pode revelar muito sobre as intenções reais de uma pessoa. Terceiro, sinal: excesso de detalhes desnecessários. Quando alguém está mentindo, muitas vezes tenta encobrir a falta de verdade com um excesso de detalhes desnecessários. Isso acontece porque a pessoa acredita que, ao fornecer muitas informações, parecerá mais convincente. No entanto, esse comportamento pode ser um sinal claro de que algo não está certo. Por exemplo, imagine que um amigo chega atrasado a um encontro e, em vez de simplesmente pedir desculpas, começa a contar uma história longa e detalhada sobre o trânsito, o semáforo quebrado, o cachorro que cruzou a rua e por aí vai.
Esse excesso de informações pode ser um indicativo de que ele está tentando disfarçar a verdade. O estoicismo nos ajuda a lidar com essa situação de forma equilibrada. Em vez de nos deixarmos levar pela frustração ou pela desconfiança, podemos usar a clareza mental para identificar o que é relevante e o que é apenas enfeite. Ao invés de questionar de forma agressiva, podemos fazer perguntas diretas e observar se a pessoa continua acrescentando detalhes irrelevantes. Isso nos permite manter o controle da conversa e evitar ser manipulados por histórias elaboradas. Além disso, o estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, nossa própria reação e a busca pela verdade. Ao invés de nos prendermos à raiva ou à decepção, podemos usar esses momentos como oportunidades para praticar a observação atenta e a comunicação assertiva. Dessa forma, desenvolvemos uma mente mais crítica e menos suscetível a manipulações. Quarto, sinal: tom de voz inconsistente. O tom de voz é um dos indicadores mais sutis, mas poderosos para detectar mentiras. Quando alguém está sendo desonesto, pode apresentar mudanças bruscas no tom, como uma voz trêmula, um volume mais baixo, ou até mesmo uma entonação exagerada, como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Por exemplo, imagine que um colega de trabalho está explicando por que não concluiu uma tarefa e, de repente, sua voz fica mais aguda ou ele começa a falar mais rápido. Essas variações podem ser sinais de que ele está tentando esconder algo. O estoicismo nos ajuda a lidar com essa situação de forma equilibrada. Em vez de reagir com desconfiança ou irritação, podemos usar a clareza mental para observar essas mudanças sem julgamentos precipitados. Ao invés de confrontar a pessoa de forma agressiva, podemos fazer perguntas calmamente e observar se o tom de voz continua inconsistente. Isso nos permite manter o controle da conversa e evitar ser manipulados por emoções alheias. Além disso, o estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, nossa própria reação e a busca pela verdade. Ao invés de nos prendermos à raiva ou à decepção, podemos usar esses momentos como oportunidades para praticar a observação atenta e a comunicação assertiva. Dessa forma, desenvolvemos uma mente mais crítica e menos suscetível a manipulações. Quinto sinal: evitação de perguntas diretas. Um dos sinais mais reveladores de que alguém pode estar mentindo é a evitação de perguntas diretas. Quando alguém não quer responder a uma pergunta específica, muitas vezes tenta desviar o assunto, mudar de conversa ou dar respostas vagas. Por exemplo, imagine que você pergunta a um colega se ele terminou um relatório importante, e ele responde com algo como: "Ah, você sabe como é. A semana foi muito corrida." Em vez de responder diretamente, ele evita a pergunta, o que pode ser um sinal de que está escondendo algo. O estoicismo nos ajuda a lidar com essa situação de forma equilibrada. Em vez de reagir com frustração ou desconfiança, podemos usar a clareza mental para observar esse comportamento sem julgamentos precipitados. Ao invés de confrontar a pessoa de forma agressiva, podemos insistir calmamente na pergunta original, observando se ela continua evitando responder. Isso nos permite manter o controle da conversa e evitar ser manipulados por respostas evasivas. Além disso, o estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, nossa própria reação e a busca pela verdade. Ao invés de nos prendermos à raiva ou à decepção, podemos usar esses momentos como oportunidades para praticar a observação atenta e a comunicação assertiva. Dessa forma, desenvolvemos uma mente mais crítica e menos suscetível a manipulações. E sexto sinal: microexpressões faciais. As microexpressões faciais são pistas extremamente sutis, mas poderosas para detectar mentiras. São expressões faciais rápidas e involuntárias que duram frações de segundo, mas revelam emoções genuínas que a pessoa está tentando esconder.
Por exemplo, alguém pode estar sorrindo enquanto conta uma história, mas, por um breve instante, uma microexpressão de medo ou raiva aparece em seu rosto. Esses pequenos detalhes podem ser indicativos de que a pessoa não está sendo totalmente honesta. O estoicismo nos ajuda a lidar com essa situação de forma equilibrada. Em vez de reagir com desconfiança ou irritação, podemos usar a clareza mental para observar essas microexpressões sem julgamentos precipitados. Ao invés de confrontar a pessoa de forma agressiva, podemos fazer perguntas calmamente e observar se essas expressões continuam aparecendo. Isso nos permite manter o controle da conversa e evitar ser manipulados por emoções alheias. Além disso, o estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, nossa própria reação e a busca pela verdade. Ao invés de nos prendermos à raiva ou à decepção, podemos usar esses momentos como oportunidades para praticar a observação atenta e a comunicação assertiva. Dessa forma, desenvolvemos uma mente mais crítica e menos suscetível a manipulações. Sinal 7. Justificativas excessivas. O último sinal que vamos explorar é o das justificativas excessivas. Quando alguém está mentindo, muitas vezes tenta justificar demais suas ações ou palavras, como se estivesse tentando convencer a si mesmo e aos outros da veracidade da história. Por exemplo, imagine que um amigo chega atrasado a um encontro e, em vez de simplesmente pedir desculpas, começa a listar uma série de motivos detalhados: o trânsito, o semáforo quebrado, o cachorro que cruzou a rua, o telefone que tocou no meio do caminho. Esse excesso de justificativas pode ser um sinal de que ele está tentando disfarçar a verdade. O estoicismo nos ajuda a lidar com essa situação de forma equilibrada. Em vez de reagir com frustração ou desconfiança, podemos usar a clareza mental para observar essas justificativas sem julgamentos precipitados. Ao invés de confrontar a pessoa de forma agressiva, podemos fazer perguntas calmamente e observar se ela continua acrescentando motivos irrelevantes. Isso nos permite manter o controle da conversa e evitar ser manipulados por histórias elaboradas. Além disso, o estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, nossa própria reação e a busca pela verdade. Ao invés de nos prendermos à raiva ou à decepção, podemos usar esses momentos como oportunidades para praticar a observação atenta e a comunicação assertiva. Dessa forma, desenvolvemos uma mente mais crítica e menos suscetível a manipulações. Agora que já conhecemos os 7 sinais sutis de mentira, é hora de entender como aplicar os princípios do estoicismo para identificar esses sinais de forma eficaz. O estoicismo não é apenas uma filosofia teórica, é uma prática que nos ajuda a desenvolver clareza mental, controle emocional e uma mente mais observadora. Vamos explorar 3 passos práticos para aplicar esses princípios no dia a dia. Passo 1. Cultive a clareza mental. A clareza mental é fundamental para detectar mentiras. Quando estamos emocionalmente abalados ou distraídos, é mais difícil perceber os sinais sutis. O estoicismo nos ensina a praticar a meditação e a reflexão diária para desenvolver uma mente mais focada e tranquila. Por exemplo, reserve alguns minutos por dia para refletir sobre suas interações e observar se houve algo que chamou sua atenção. Essa prática ajuda a aguçar sua percepção e a identificar padrões de comportamento. Passo 2. Observe sem julgar. Um dos pilares do estoicismo é a observação sem julgamento. Quando detectamos um sinal de mentira, é tentador reagir com raiva ou desconfiança, mas isso pode turvar nosso julgamento. Em vez disso, o estoicismo nos ensina a observar com calma e objetividade. Por exemplo, se você perceber que alguém está evitando perguntas diretas, em vez de confrontá-lo imediatamente, faça perguntas adicionais para entender melhor a situação.
Isso permite que você colete mais informações antes de tirar conclusões. Passo 3. Mantenha o controle emocional. O controle emocional é essencial para lidar com mentiras e manipulações. O estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, nossa própria reação. Quando alguém tenta nos enganar, em vez de reagir com frustração ou irritação, podemos manter a serenidade e usar a situação como uma oportunidade para praticar a sabedoria estoica. Por exemplo, se um colega de trabalho está dando justificativas excessivas, em vez de se irritar, você pode usar a clareza mental para questionar calmamente e buscar a verdade. Chegamos ao final deste vídeo, mas o verdadeiro trabalho começa agora. Aplicar o que aprendemos no dia a dia. Vimos que os 7 sinais sutis de mentira, inconsistências na história, linguagem corporal tensa, excesso de detalhes desnecessários, tom de voz inconsistente, evitação de perguntas diretas, microexpressões faciais e justificativas excessivas, podem ser identificados com a ajuda dos princípios do estoicismo. Ao desenvolver clareza mental, observar sem julgamento e manter o controle emocional, você se torna mais capaz de enxergar além das aparências e evitar manipulações. Mas lembre-se, o objetivo não é se tornar desconfiado ou paranoico, mas sim desenvolver uma mente mais crítica e observadora, capaz de tomar decisões mais conscientes e menos influenciadas por emoções ou manipulações. O estoicismo nos ensina a buscar a verdade com serenidade e sabedoria, sem perder a empatia ou a humanidade. Agora é a sua vez de colocar esses conceitos em prática. Comece observando as interações ao seu redor com mais atenção, mas sem julgamentos precipitados. Pratique a meditação estoica e a reflexão diária para cultivar a clareza mental. E sempre que identificar um sinal de mentira, lembre-se de manter a calma e agir com sabedoria. Se você gostou deste vídeo e quer se aprofundar ainda mais no estoicismo e no desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários como você pretende aplicar esses princípios na sua vida ou compartilhe alguma experiência em que detectou uma mentira usando esses sinais. E por fim, lembre-se desta citação de Marco Aurélio: a mente que está preparada e tranquila não se perturba com as dificuldades. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar como tomar decisões difíceis com sabedoria estoica. Não perca!